Vamos conversar sobre ciências? Vamos, né? Nesta semana, de 9 a 14 de novembro, da página 128 a 133. Vamos conversar por vídeo, mas estamos juntos, não é mesmo? E o assunto é bem legal. Vamos trabalhar? Os astros e a passagem do tempo. Fenômenos cíclicos são eventos que se repetem de tempos em tempos. O dia e a noite, as estações do ano, os períodos de seca e de chuva, são alguns exemplos de fenômenos cíclicos da natureza. Os dias e as horas. Por que será que o dia é dividido em horas? Dividir o tempo em dias e noite não é suficiente para que as pessoas consigam organizar sua rotina. O dia corresponde ao tempo aproximado em que a Terra demora para completar uma volta em torno de si mesma. Durante esse movimento, parte da superfície da Terra está direcionada para o Sol, onde é dia. A outra parte não recebe a luz solar, onde é noite. A primeira divisão do dia em períodos menores conhecida foi feita há mais de 3.000 anos pela civilização egípcia. Eles dividiram o tempo de um dia em 12 horas, entre cada nascer e a cada pôr do sol. Os antigos egípcios usavam uma vareta fincada no chão e marcavam as horas através do comprimento e da direção da sombra projetada do sol. Essa vareta é chamada de gnomon e esse é conhecido como um relógio do sol. O relógio do sol ele é formado por uma superfície plana que serve de mostrador, linhas indicando a hora e o gnomon, que projetam a sombra do sol no mostrador. Conforme muda de posição o sol no céu, a posição e o tamanho da sombra mudam, e assim as horas do dia são marcadas. Na imagem A, o relógio marca as 8 da manhã. Você observa? Em 15 de janeiro de 2018. Na imagem B, o relógio marca 2 horas da tarde, na mesma data. As imagens foram feitas no município de São Paulo. Legal, não é mesmo? Mas havia um problema em contar as horas por meio das sombras projetadas pelo sol. O período de claro e de escuro de um dia varia com o passar do tempo e depende da região do planeta. Além disso, não era possível saber as horas durante a noite. Apenas quando foram feitos cálculos matemáticos para determinar quanto tempo durava um dia e que se pôde determinar exatamente em quantas horas ele deveria ser dividido. Assim, dividimos o dia em 24 horas. As semanas e os meses. Outra forma que as pessoas encontram para contar a passagem do tempo foi observar a mudança da aparência da lua a cada dia. Essa mudança é cíclica e gradual, mas 4 fases foram nomeadas. Um ciclo dura aproximadamente 29 dias. O período entre a repetição de uma mesma fase, ou seja, entre 2 luas cheias, por exemplo, foi utilizado para determinar a duração de um mês. Observem as fases da lua. Então, olhem com atenção. Geralmente, uma fase de lua dura aproximadamente uma semana, tá? 7 dias. Na lua cheia, toda a fase da lua que está voltada para a Terra fica iluminada. No quarto minguante, metade da face da lua que está voltada para a Terra fica iluminada. Na lua nova, o sol não ilumina a face da lua voltada para a Terra. Por causa disso, não conseguimos enxergar a lua nesse dia.
O quarto crescente é parecido com o minguante, no entanto, é a outra metade da lua que fica iluminada. A duração de uma semana, 7 dias, foi definida com base na duração de cada aparência da lua no céu. Observe a imagem abaixo, leia o texto e responda. Este é um relógio do Sol localizado na Praça Tiradentes, em Curitiba. Foi inaugurado em 1857 e marca as horas das 7 da manhã às 6 da tarde. Circule na fotografia o gnomo. Então, o gnomo é este marcador, ok? Qual o horário do relógio da imagem está marcando? Aproximadamente 13 horas e 45 minutos. Por que esse relógio não marca os outros horários? Porque ele só marca os horários em que há luz solar, para iluminar o gnomo e projetar a sombra que indica a hora. Que relação há entre a lua e o calendário? Qual a relação que vocês acham que pode existir entre a lua, as fases da lua e o nosso calendário? O ano. A prática da agricultura fez com que os seres humanos passassem a planejar a época do plantio e da colheita. Para isso, a observação dos ritmos da natureza e os astros do céu, como da lua e do sol, foi muito importante. Com o passar do tempo, diversos povos identificaram 4 períodos que se distinguiam claramente e que se sucediam ao longo do tempo. Atualmente, chamamos esses períodos de estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. As estações do ano. O outono começa no dia 20 de março, no hemisfério sul. No outono, as noites se tornam-se aos poucos mais longas. Há uma redução na quantidade de chuva em algumas regiões. As temperaturas ficam mais amenas. A primavera começa em 22 de setembro, no hemisfério sul. Nessa estação, a duração do dia passa a aumentar, ficando semelhante à duração da noite. É um período de temperaturas amenas. Nas regiões de inverno mais seco, a primavera marca a transição entre a estação seca e a chuvosa. O inverno começa no dia 21 de junho, no hemisfério sul. Nessa estação, os dias são mais curtos que as noites. As temperaturas são mais frias, chegando a ficar abaixo de zero em algumas cidades. É comum a ocorrência de nevoeiros. Em algumas regiões do país, o inverno corresponde à estação seca. O verão começa no dia 21 de dezembro, no hemisfério sul. No verão, os dias são mais longos que as noites, período de temperaturas elevadas e de chuvas. Essas chuvas ocorrem principalmente à tarde. Alguns povos antigos concluíram que o retorno das estações se dava após 12 ou 13 ciclos completos da fase da lua, ou seja, quando uma fase volta a se repetir. Esse período corresponde aproximadamente o que hoje chamamos de ano. Também foram necessários diversos ciclos para determinar de forma mais precisa quanto dura um ano. Os pesquisadores descobriram que o ano é o tempo que a Terra demora para dar uma volta completa ao Sol. Esse período dura 365 dias e 6 horas e é dividido em 12 meses, que duram entre 28 e 31 dias. Junto com um colega, comparem o desenho e respondam. Abaixo está uma representação esquemática do município de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 23 de julho de 2019 e 23 de dezembro. Olhe
Olhem para essa imagem. Em qual das imagens é possível dizer que está representado um dia de verão? Então, olha o amanhecer e o pôr do sol. A imagem de 23 de dezembro, com o dia mais longo, representa o verão. Nesse lugar, a que horas o sol nasce no verão? E a que horas ele se põe? No verão, o sol nasce às 6 horas e 16 minutos e se põe às 20 horas e 12 minutos. No verão, os dias são mais longos, temos mais dias mais claros, né? Demora mais para escurecer. Por quantas horas aproximadamente? Então, olha aqui, o amanhecer 6 horas e 16 e o pôr do sol. Por quantas horas aproximadamente o sol fica visível no sol nesse dia de inverno em Porto Alegre? E no verão? No verão, o sol fica visível durante aproximadamente 14 horas. Já no inverno, apenas por 10 horas. No inverno, os dias são mais curtos e as noites mais longas. Lembram? Horário de verão. Na primavera e no verão, os dias são mais longos que as noites, para aproveitar a maior quantidade de horas de luz do sol. O governo instituiu o horário de verão em algumas regiões brasileiras. Em outubro, a maioria dos estados adianta seus relógios em 1 hora. Dessa forma, também há diminuição no consumo de energia elétrica. No seu estado, há horário de verão? Então, olha só, existia o horário de verão em si, né? E agora, neste novo governo, não teve, ele cancelou, mas sempre existiu. Que medida que a gente utiliza, vocês em casa e nós na escola? Nós utilizamos sempre a economia da energia. Quando você não está no local, apaga-se as lâmpadas, certo? As estações do ano no Brasil. Glossário é vocabulário. Extenso quer dizer grande tamanho. Então, o Brasil é um país muito extenso, é um país muito grande. Se observarmos a posição dele em um planisfério, veremos que o Brasil ao norte ultrapassa a linha imaginária chamada Equador e ao sul há outra linha imaginária chamada Trópico de Capricórnio. Os pesquisadores que estudam o clima estabeleceram faixas dentro das quais as regiões têm características parecidas. Por exemplo, a grande faixa que vai do Trópico de Câncer ao norte do Equador até o Trópico de Capricórnio é considerada uma região de clima tropical. Essa faixa recebe mais luz e calor do Sol o ano inteiro e apresenta temperaturas anuais mais elevadas. Dessa forma, fica mais difícil perceber as variações significativas ao longo do tempo, como a mudança das estações. Assim, em algumas localidades é possível identificar diferenças apenas entre duas estações, uma de seca e uma chuvosa. Ao contrário, nas regiões fora dessa faixa, as regiões de clima temperado, são registradas as temperaturas mais baixas e as diferenças entre as estações do ano são mais perceptíveis. Zonas climáticas, então vamos olhar. Então aqui seria o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador que nós estávamos conversando. O que está em laranja faz parte da zona tropical. No Brasil são esses estados e no mundo são esses países. E ao que está de amarelo é a zona temperada. E no Brasil são esses estados, a região sul do país, né? Tanto é que lá é mais frio do que nas regiões de cima. Interessante, não é? Não esqueçam de enviar a foto da página 130. Beijos, pessoal. Até a próxima!